Ora bem, bom dia então. Esta é a lição 62 para o sétimo A e para o sétimo B. A lição está dividida em duas partes. Primeiro vamos fazer a correção dos exercícios que vos dei na última aula e depois vamos falar um pouquinho sobre as misturas homogéneas ou soluções. Páginas 124 a 127 do vosso manual. Recapitulando as tarefas para esta semana de quarentena, portanto temos a resolução dos exercícios, era para hoje, vamos fazer a correção. Depois, no portfólio digital, até ao final da semana, espero que vocês lá coloquem a biografia de Antoine Lavoisier, não esquecer de citar corretamente a fonte bibliográfica. A seguir, anexam também 4 fotos, uma de uma mistura homogénea, outra de uma mistura heterogénea, etc. Por aí adiante, esta última tarefa foi dada ontem ao sétimo A na aula prática da tarde, está bem? E só será, isto vai corresponder à tarefa de sexta-feira para o sétimo B. Portanto, até ao final da semana estas são as tarefas. Então vamos dar início à correção dos trabalhos. A primeira pergunta, na página 121, a primeira pergunta era: explica o que é uma água quimicamente pura. Então, uma água quimicamente pura tem que ser destilada e desionizada. A água quimicamente pura não se encontra na natureza. Agora, observa a imagem à direita e explica o tipo de pureza que é referida no rótulo. Ali diz que é mel puro. Bom, o que querem dizer na realidade é que mel é natural, que este mel é natural, não tem aditivos, é natural. O mel é uma mistura e não uma substância quimicamente pura. É uma mistura, tem água, tem açúcares, é uma mistura de várias substâncias. A pureza refere-se ao facto de o mel ser natural. O mel é uma mistura e não uma substância quimicamente pura. Na 3, a pergunta era: considera a lista de materiais seguintes e seleciona os que são substâncias puras. A única substância pura que aqui estava era o G, que é a sacarose. Quando vem assim um nome químico, um bocado elaborado, científico, suspeitem tratar-se de uma substância pura, está bem? A parte dos materiais que nós encontramos são misturas de substâncias. Por último, classifica cada um dos seguintes materiais como homogéneo, heterogéneo ou coloidal. A resposta era: as homogéneas C e D, heterogéneas A e E, coloidais B e F. Certo, espero que todos tenham acertado nisto. Esta matéria estava toda explicadinha, muito bem explicadinha no vídeo 2 da aula passada. Então, estão a ver aqui este lapisinho, não é? Já sabem o que é que ele significa no caderno diário, os apontamentos. Então, as misturas homogéneas ou soluções, vamos lá ver, isto é o título. As misturas homogéneas também se podem chamar soluções. Elas têm um soluto ou podem também ter vários solutos, mas têm apenas um único solvente. Soluto e solvente, termos a saber, a reter. Ora, um soluto é o quê? É a substância que está dissolvida. É a ou as substâncias que estão dissolvidas. Onde? No solvente, que é único, é um único solvente. O solvente é sempre a substância que aparece em maior quantidade na solução. Tá? Relativamente às soluções, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, ou aquosas também. Uma solução aquosa é uma solução em que o solvente, portanto, a substância que aparece em maior quantidade é a água. Bem, tem aqui muitos termos novos. Estudem-nos. Tá? Avançando. Exemplos. Tem aqui um exemplo de uma água que é uma água açucarada. Então chegou-se ali, tínhamos água no estado líquido e dissolvemos açúcar lá para dentro. Nós dizemos que o soluto é o açúcar e o solvente é o que vai dissolver
o açúcar, que é a água neste caso. O solvente é a água. Esta solução é uma solução líquida. Outro exemplo, o álcool etílico. Diz ali que é álcool a 78% em volume. Isto significa que temos 78 mililitros de álcool em 100 mililitros de solução. 75% significa 75 em 100. Portanto, há 75 mililitros de álcool por cada 100 mililitros de solução. Portanto, o que é que aparece em maior quantidade? É o álcool, 65 mililitros. E depois, o soluto, neste caso vai ser a água, apenas 25 mililitros em 100. Uma solução líquida. Sempre assim, o soluto é o que aparece em menor quantidade, o solvente é o que aparece em maior quantidade. Há também soluções gasosas. Por exemplo, o ar é um exemplo. O ar é uma solução gasosa. O solvente, o gás que aparece em maior quantidade no ar, é o azoto ou nitrogênio. N2 é a fórmula química. O soluto são os outros gases todos. Tá? Portanto, uma solução tem sempre um único solvente e pode ter um ou vários solutos. As ligas metálicas são misturas de vários metais, também são soluções. Neste caso, são soluções sólidas, certo? Tem o caso do latão, do bronze, as ligas metálicas usadas nas moedas. Pronto. As ligas metálicas são soluções sólidas. Vejam isso também no vosso manual. Como vocês sabem, há soluções mais concentradas e outras mais diluídas. Por exemplo, um sumo concentrado de laranja sabe muito mais a laranja do que um sumo diluído. O que é que nós normalmente fazemos no sumo concentrado? Temos que juntar água para o diluir. Então, estamos a entrar aqui com uma grandeza que se chama a composição quantitativa de uma solução. Portanto, uma solução prepara-se sempre dissolvendo uma determinada quantidade de soluto num determinado volume de solução. Então, a concentração da solução ou composição quantitativa é calculada, determinada, pelo quociente entre a massa de soluto em gramas a dividir pelo volume de solução, em decímetros cúbicos. Massa de soluto a dividir pelo volume de solução. Ali. Massa em gramas a dividir pelo volume em decímetros cúbicos. Não se esqueçam que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Aqui vamos ter que entrar com exercícios de conversões. Então, soluções diluídas, concentradas e saturadas. Nós, depois, na aula prática da próxima semana, não é desta, da próxima semana, vamos preparar uma solução com uma determinada concentração e veremos melhor aqui esta parte. Uma solução diluída, concentrada e saturada. Ao olhar para estas três soluções, eu consigo só pela coloração ver qual é que é mais diluída. Esta é mais diluída do que qualquer uma das outras duas e esta certamente será a solução saturada. Então, quanto maior a quantidade de soluto, se o soluto tiver coloração, não é? Quanto maior a quantidade de soluto, maior será, mais intensa será a cor. Uma solução diluída contém pouca quantidade de soluto relativamente a uma dada quantidade de solvente. Okay? O que é uma solução concentrada? Contém uma elevada quantidade de soluto. Uma solução saturada tem a quantidade máxima de soluto possível numa dada quantidade de solvente. Por exemplo, vocês têm um copo com água. Se juntarem açúcar lá para dentro, imagina, têm 100 ml de água, ok? E vão juntando açúcar, sempre cada vez mais, dissolvendo. Vai chegar a uma altura em que já não conseguem dissolver mais açúcar naquele volume de água.
nós temos a chamada solução saturada, está totalmente saturada, não consegue dissolver mais soluto. Bem, solução diluída, concentrada e saturada. Pronto. E são estes os conteúdos para hoje. Sugiro que façam a leitura das páginas do manual que estão no sumário, escrevam os apontamentos e a tarefa para a próxima aula teórica, portanto estamos a falar só de segunda-feira, dia 23, para o sétimo B e terça-feira, dia 24, para o sétimo A, a tarefa será lerem essas páginas do manual e resolver os exercícios 1, 2, 3 e 4 da página 127 no caderno. Façam isto tudo no caderno diário, está bem? Com calma, tenham muito tempo. Vamos então fazer isso. E pronto, é tudo. Se houver dúvidas, eu estarei pelo WhatsApp ou através do mail, também podem contactar. E depois esclarecemos todas as dúvidas na próxima aula teórica, tá bem? Para o sétimo B, que ainda temos aula esta sexta-feira, eu estarei, já coloquei o vídeo que foi feito em direto para o sétimo A ontem, mas esse é o vídeo da vossa aula de sexta-feira, tá bem? Com a tarefa a realizar, incluindo no portfólio, que é aquela tarefa das fotografias. E pronto, tá? Fiquem bem, fiquem saudáveis, beijinhos.